Então, dentre esses 7 diáconos, os que mais se destacaram, então, foi Estevão e Filipe. Agora, o que aconteceu? Eles escolheram e apresentaram, eles apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Foram, é claro, saber direitinho quem eram as pessoas, conversaram com eles, e impuseram então as mãos sobre eles e oraram para que Deus os recebesse e os capacitasse para esse tão importante negócio. Agora, uma coisa interessante, então eram líderes escolhidos pela igreja. Você já pensou nisso? Se a igreja pudesse escolher os seus líderes que trabalhassem nessa parte, seria interessante. Por quê? Porque as pessoas, a igreja, sabe, conhece as outras pessoas e sabe muitas vezes muito mais do que aquele que é um líder e que escolhe as pessoas sem nenhum critério, apenas por aparência, né? Ou às vezes escolhe até uma pessoa que é muito pobre para cuidar dessa parte de assistência social. A pessoa precisa mais de assistência social do que os que ela vai ajudar. E muitas vezes a pessoa acaba tirando para si uma parte que não cabia a ela, e as outras pessoas que ajudam deixam de ajudar devido a isso. A pessoa começa a tirar mais do que devia para si própria, começa a ajudar os seus familiares mais do que os outros, e daí a pouco começa a haver uma murmuração e acaba as pessoas que ajudam deixando de ajudar. Então é necessário tomar muito cuidado com isso. Então havia ali diáconos para cuidar disso. E nós muitas vezes estamos colocando pessoas no lugar errado, colocando pessoas que não deveriam cuidar dessa parte. E às vezes colocamos uma pessoa só. E acaba essa pessoa fazendo o que quer do jeito que quer. Então tomemos cuidado com essa parte que é muito importante na igreja. Aqui diz então que crescia, o povo estava contente, alegre, e crescia então a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E diz então que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Por que isso acontecia? Porque os sacerdotes estavam aceitando a fé, estavam se convertendo. Porque os sacerdotes conheciam a palavra de Deus a respeito dessa parte aí de ajuda aos necessitados. E viam que não estava acontecendo essa parte lá onde eles estavam. Viam que Deus ensinava uma coisa, mas eles estavam praticando outra. Como Jesus mesmo afirmou para eles, que eles eram religiosos, hipócritas, falavam uma coisa e faziam outra. Agora eles olhavam para a igreja e viam que a igreja pregava o que vivia, e vivia o que pregava, de acordo com a palavra de Deus. Então eles se convertiam. Veja bem que essa parte aí de ajuda aos necessitados foi muito importante para que os sacerdotes se convertessem a Cristo. Então é muito importante. Essa parte também é responsável por, diante de uma sociedade corrompida como nós vivemos, essa parte de ajuda aos necessitados seja como uma pregação para eles. Bom, na nossa lição, então, nós temos os 2 principais assuntos aí, que é diaconato e essa parte de ação, né, de assistência social, que é muito importante, não só indicar onde a pessoa vai conseguir ajuda, mas praticar essa ajuda, ajudar essas pessoas. Então essa palavra assistência quer dizer o que? Ato de assistir, de ajudar, ato de amparo, de auxílio. Então acompanhar alguém, cuidando desse alguém, né? Tudo isso envolve então assistência. E social quer dizer uma sociedade. E a Bíblia indica primeiro que nós cuidemos dos domésticos da fé, ou seja, aqueles que congregam conosco. Se sobrar, nós vamos ajudar os da igreja, que estão próximos, mais próximos. Depois, podemos ajudar
aqueles que estão necessitados e que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, a distribuição deve começar pelos domésticos da fé, indo até alcançar aqueles que ainda não são domésticos da fé, quando tiver provisão necessária, suficiente, né? Se não tiver o suficiente, vamos ajudar só os mais necessitados. Então, deve ser feito um estudo dentro disso. Deve-se passar de casa em casa, vendo, então, detectando aí as necessidades de cada um. Então, basicamente, o que é assistência social? Então, é um serviço que promove a mudança social, buscando a resolução de problemas nas relações humanas, bem como a promoção do bem-estar das pessoas. Então, veja bem que a assistência social visa mudar uma situação de ruim para melhor. Então, vai sempre trazer uma solução, uma ajuda para melhorar a condição daquele que está necessitado. Devemos também chamar atenção para a assistência social sobre o que ocorre muitas vezes. Nós vemos no meio das coisas doadas, muitas vezes roupas rasgadas, sujas, vemos muitas vezes alimentos com validade já perdida, aí, alimentos muitas vezes até estragados. Então devemos tomar todo o cuidado com isso. Então nós devemos fazer aí uma triagem, né? Devemos ordenar tudo. Por exemplo, roupas, se coloca número, né? Número 36, 38, 40, tudo separadinho, a roupa de acordo com o tamanho das pessoas. Separa-se os alimentos, então, o que são perecíveis, os que não são perecíveis. Então aí dentro de uma organização, vamos montar uma cesta básica, né? Vamos colocar aí os alimentos, tudo separadinho, direitinho, o que é de limpeza separado, dentro de uma sacolinha plástica ou alguma coisa que possa separar essas coisas das coisas que são alimento, para não contaminar esses alimentos, porque podemos correr o risco de, ao invés de ajudar as pessoas, adoecer as pessoas. Então deve ser tudo organizado, arrumadinho, direitinho, para ajudar as pessoas. Então, nos lugares que são frios, deve-se conseguir agasalhos, né, cobertores. Lugares que são mais quentes, devemos conseguir aí mais coisas para fazer suco, né, para que as pessoas sejam hidratadas. Então, esse trabalho deve ser um trabalho bem feito e você pode conseguir, se você quiser, na internet, você consegue orientação sobre isso. Defesa Civil, né? Aí Cruz Vermelha, essas coisas, todos eles sabem trabalhar bem direitinho com isso, pode ensinar, basta ir lá e pedir ajuda. Quem tem internet, basta entrar na internet, tem aí milhares de conselhos, né, para que se faça um bom trabalho nessa área. Então devemos ver, às vezes muitas pessoas, muitos irmãos não estão ajudando e devemos então saber por quê. E a maioria das vezes você vai encontrar, não estou ajudando, porque não está sendo feito um trabalho digno, um trabalho correto. Eu conheço pessoas que estão necessitando aí, que não estão sendo ajudadas. Já conheço pessoas que não precisam de ajuda e estão recebendo. Então sempre vai ter essa resposta, você vai ver que sempre será assim. Então, corrija esse problema. E só é corrigido quando o pastor, quando a liderança visita os necessitados para saber se eles precisam mesmo ou não. Onde está sendo doado? Então deve sempre ter pessoas cheias do Espírito Santo, de sabedoria e com bom testemunho aí diante da sociedade, para trabalharem nessa área. Senão vão fazer coisa errada, porque as pessoas que estão fazendo isso não são as pessoas corretas para fazerem. A igreja hoje, principalmente então a igreja que vive em grandes centros urbanos, em cidades, a igreja deve ter sempre em mente que é preciso ter aí um asilo, ter creche, ter colégio, ter hospital, ter aí uma casa de recuperação para drogados, viciados, né? Ter aí uma casa onde se coloca os idosos,
ter aí um lugar onde se coloca as pessoas que moram nas ruas, que não, às vezes também os órfãos. Então a igreja precisa trabalhar nessa área e na maioria das vezes não existe isso, esse tipo de trabalho na igreja. E é um trabalho muito importante, que é o trabalho com os excluídos da sociedade. Precisamos priorizar mais essa parte. É claro e evidente que se não for por amor, o amor de Deus em nossos corações, nós não vamos fazer isso nunca. Porque do jeito que o materialismo está tomando conta da igreja, tudo que vai tirar alguma coisa da igreja, tudo que vai gastar, a igreja se nega a fazer. Então a igreja faz por amor, sem o amor não vai fazer nunca. Então devemos olhar as necessidades e suprir essas necessidades, ajudar. Então, se a igreja não tem condição financeira para fazer nada, a igreja deve procurar as autoridades e ser aí um elo de ligação entre o necessitado e o responsável, né, pelo menos legalmente, por essa ajuda. Então a igreja deve fazer essa ajuda, essa intercessão junto às autoridades para que essas pessoas sejam ajudadas. Agora uma coisa é certa, dentro do guarda-roupa de cada crente existe ali pelo menos um par de roupa que ele não usa mais e que ele pode doar, trazer para a igreja para ajudar os necessitados. Temos certeza que cada pessoa, mesmo que seja a pessoa menos favorecida, ela tem lá, ela pode doar um sabonete para essa cesta da igreja, um creme dental, um pacotinho de lã de aço, pode trazer um quilinho de arroz ou um quilo de feijão, alguma coisinha, a pessoa pode sempre ajudar. Então procure ajudar. Saiba de uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, ninguém é salvo porque ajuda as pessoas, ninguém é salvo porque pratica boas obras. Mas saiba de uma coisa, todo salvo, legitimamente salvo, ele é uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Ele é uma pessoa altruísta, que deseja o bem dos outros, porque a própria palavra diz que nós devemos amar aos outros como a nós mesmos. Então devemos sempre procurar ajudar aos necessitados. Tiago diz de maneira mais dura sobre isso, e diz que a fé sem obras é uma fé morta. Então não adianta você dizer que tem fé, mas a sua fé não agir, porque a fé é aquela que impulsiona a pessoa a fazer uma coisa, a agir. Por exemplo, a pessoa ouve a pregação do Evangelho e gera nela uma fé, um impulso para ir à frente e dizer: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então exige uma ação, a fé exige uma ação. Então você é crente, é salvo. Então o amor de Deus em você o constrange, o envolve e o instiga a ajudar as pessoas necessitadas. Então é preciso que a sua fé produza. Você deseja pregar o Evangelho, ganhar almas, deseja ajudar os necessitados. Nós vamos passar agora ao nosso questionário para que nós possamos aí passar por cada parte da nossa lição. A lição que foi escrita pelo pastor Cláudio Andor de Andrade, tendo como consultor doutrinário teológico o pastor Antônio Gilberto. Lembrando que o nosso questionário você encontra aí nesse site, logo abaixo, e em vários outros sites. Você basta colocar aí EBD na TV, Evangelista Henrique, e você vai achar em vários sites aí os nossos estudos. Então você pode pegar esses estudos que são aí uma ajuda para os professores. Nós não pretendemos fazer um comentário da lição. Muitas vezes nós pegamos comentários como, por exemplo, comentário da revista de 1996, do livro de Atos, escrito aí pelo pastor Ezequias Soares, que está aí no site, você pode pegar. Temos aí uma parte de Orlando Boyer, então, que também ajuda você, seu livro Espada Cortante 2. E nós vamos então vendo, dentro do assunto que nós vamos estudar,